Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Bastidores da Liderança. Eu sou César Fontinelli, sou líder de projeto há mais de 15 anos e criador do método Maestria. Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema Por que 70% dos projetos falham? Vamos entender esse motivo e principalmente saber como não fazer parte dessa estatística. Passar para o outro lado, fazer parte dos 30%. Talvez até aumentar essa quantidade de projetos aí que terminam com sucesso. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês aqui os verdadeiros motivos por trás do fracasso de 70% dos projetos. Eu também, assim como você, provavelmente, o que você deve sentir em alguns momentos é insegurança, ficar sobrecarregada ou sobrecarregado de atividades. E eu pensei várias vezes em desistir. Durante 15 anos, eu aprendi vários métodos, ferramentas e descobri que tem muito conteúdo, tem muitas informações sobre gestão de projetos. Porém, eu entendi que você precisa de uma organização, você precisa de um destino claro, um passo a passo para que os projetos saiam de forma correta. Foi aí que eu desenvolvi o método Maestria. E descobri também que MBA, graduação, cursos livres, especialistas em ferramentas e metodologias por si só não ajudam muito. Ajudam a entender algumas coisas, você implementa ali uma coisa ou outra, mas não tem um método claro, um passo a passo ali para você ter projetos entregues com qualidade. Aqui você vai aprender um pouquinho nesse conteúdo aqui sobre como entregar projetos com qualidade, se tornar um líder de destaque sem sobrecarregar a sua vida pessoal. Isso é muito, muito importante. Bom, além disso, nós vamos entender aqui o caminho para garantir os projetos com alto desempenho e certamente entregar aí com maior qualidade. E o que você vai descobrir aqui nessa aula? Você vai entender as causas do fracasso. Descobrir as causas do fracasso é a chave do reconhecimento, é a chave do projeto entregue com qualidade. Projetos seguros dão previsibilidade ao líder. Você vai também descobrir como fazer isso. Método prático transforma o projeto e a sua vida pessoal. Eu entendo, eu sei exatamente o que você está passando aí com a sobrecarga de projetos, de atividades, tanto de coisa que tem para fazer. Principalmente quando você pega um projeto muito grande, você pega vários projetos. Eu já peguei 7 projetos em paralelo. Claro, não eram projetos muito grandes, mas mesmo assim, o esforço, por menor que o projeto seja, o esforço do líder de projeto permanece. Comunicando a equipe, comunicando os superiores, fazendo a engrenagem rodar para que o projeto seja entregue com sucesso. E é um risco tentar dar conta de tudo sozinho. Eu descobri também que centralizar muito as atividades, não saber delegar, também traz um problema e é um risco muito grande. E a hora certa de abandonar o improviso. Aqui nós vamos conversar muito sobre isso também, e os conteúdos que normalmente eu posto vão muito nessa direção. Então, se você gosta, já me segue aí, curte também esse conteúdo que me ajuda bastante. Se você quer realmente mudar a sua forma de liderar para que você se torne um líder de destaque, sem afetar a sua vida pessoal, aqui é o seu lugar. Bom, alguns pontos de reflexão para a gente partir aqui para o conteúdo. A gente precisa entender, né, antes de começar, que o que de fato significa um projeto de sucesso. A gente precisa ter esse objetivo bem claro na nossa cabeça, né? O que é você entregar um projeto com qualidade? Será que é só entregar no prazo? Será que é só dentro do custo? Não tem algo a mais? Então, será que atender as partes interessadas não faria parte também do sucesso? Saber se aquele projeto realmente gerou o resultado que estava sendo esperado? Então, na verdade, não é só entregar dentro do prazo, né? Fazer as coisas atropeladas sem saber de fato se aquele resultado, da, com o final daquele projeto, realmente vai ser alcançado.
Porque ainda estamos sempre apagando incêndios. Como eu citei, tem muito conteúdo, tem muitas ferramentas, métodos, mas por que que no dia a dia de um líder de projeto ainda se perde muito tempo apagando incêndio? Aí tem alguma questãozinha que a gente vai discutir. A diferença entre frustração e reconhecimento. Onde está a diferença, né, desse ciclo de frustração do líder que está sendo entregando projetos ali sempre se frustrando e aquele que consegue o reconhecimento e equilíbrio, né? Qual que é essa diferença? E é exatamente esse espaço aqui que a gente vai explorar hoje. Alguns mitos e verdades sobre a liderança em projetos. Tá? Muitas pessoas olham e falam assim, esse cara é fenomenal, esse cara é um líder nato, né? Já nasceu sabendo liderar, né? Ou então o cara entrega muitos projetos porque ele trabalha muito, ele trabalha várias horas por dia, ele entra na empresa às 7 da manhã e sai 8, 9 da noite, 10 da noite. Será que é só isso mesmo? Né? Eu te digo que é um mito. Na verdade, não é questão de talento e também não é questão de trabalhar muitas horas por dia. Tá? Método é diferente de receita de bolo. Um método é uma adaptação prática de um conjunto de ferramentas e processos para que você consiga atingir o resultado. Agora, claro, você tem que ter o discernimento para entender o passo a passo, entender o método e saber lidar ali com o seu dia a dia. Você precisa se adaptar, sem sair muito do prumo, mas adaptações são necessárias de acordo com o contexto aí que você vive como líder, como gerente de projeto. Então, por isso que eu digo que método é diferente de uma receita de bolo. Receita de bolo você tem que fazer exatamente o que está na receita, senão você corre risco de não conseguir fazer um bolo gostoso, né? Um bolo que realmente o que a receita promete, tá? Reconhecimento vem da consistência, não do heroísmo. Então não adianta você ser herói, você pegar vários projetos em paralelo, ou você pegar um grande projeto, trabalhar horas, 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 centralizar tudo porque você quer ter certeza de que as coisas vão sair dentro do combinado ali, mas você não consegue o reconhecimento. Então eu te digo, o reconhecimento vem da consistência e não do heroísmo. Um jeito errado que muitas pessoas fazem, eu vejo isso no meu dia a dia, é acreditar que mais horas de trabalho vai salvar o projeto. Então, você começa ali com um projeto numa cadência, de repente você percebe que começou a atrasar, porque com vários problemas começaram a surgir ali, você começa a querer resolver tudo, e aí você começa a sobrecarregar a sua equipe, porque você começa a cobrar muito o resultado, porque vai atrasar, mas na verdade o problema é que você não conseguiu seguir um caminho mais tranquilo, mais organizado, onde todos se sintam bem. E aí, horas de trabalho, horas extras, e aí você se cansa, se estressa, o seu time se cansa, se estressa e todo mundo perde a vida pessoal também. Centralizar tudo por medo de delegar, então você não consegue delegar tudo, né? É, você sente que se você delegar alguma atividade ou se você não microgerenciar, alguma coisa vai sair do prumo. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa saber delegar. Saber que a outra parte entendeu e fazer os acompanhamentos necessários, sem microgerenciar, sem estar ali perguntando ali toda hora se está pronto, se está indo no caminho certo, deixa eu ver como é que está. Né? Eu tenho um amigo que trabalha também há muitos anos na liderança e o pessoal lá a equipe dele até conta uma piada, né? Que um pouco antes do almoço ele passou uma atividade para um membro da equipe, explicou tudo que tinha que explicar, enfim, e aí eles saíram para o almoço. Almoçaram juntos, inclusive, né, no restaurante e tal, beleza. E aí voltaram.
tomaram um cafezinho, sentaram para trabalhar novamente, e aí esse meu amigo, líder de projeto, chega pro membro da equipe dele e pergunta: e aí, como é que tá a atividade? Aí, todo mundo começou a rir, né? Cara, você passou a atividade, a gente saiu pro almoço, almoçamos juntos, inclusive, e voltamos. Aí, como é que você acha que tá a atividade, né? Então, é mais ou menos isso, assim, é essa ansiedade, essa agonia por saber se a coisa tá andando. Então, se você souber delegar e souber acompanhar, sem microgerenciar, esse é o caminho certo, né? Tentar copiar métodos de outros times sem adaptar à sua realidade. De repente, um método que você está ali aplicando, né, uma ferramenta que você está aplicando, não necessariamente vai funcionar para o seu tipo de projeto ou para o seu membro da equipe específico. Você precisa entender o método e você precisa saber o que fazer em caso de necessidade de adaptação, né? E o método Maestria que eu criei, ele também perpassa por essas questões. Então, você precisa adaptar, você sabe exatamente o que você precisa fazer, onde você precisa mexer. Mas, cuidado, você não pode simplesmente mudar totalmente o método, porque também você perde muita característica. Então, se você segue o método, você tem que segui-lo, adaptando ao seu contexto, mas sem mudar totalmente a sua característica. E muitos também acham que existe uma ferramenta milagrosa, né? O que eu chamo, que eu gosto de falar aqui, que tem uma bala de prata, né? Não existe bala de prata, não existe uma ferramenta que vai resolver todos os seus problemas. Vou implantar aqui uma ferramenta de gestão de projetos e pronto, agora meus projetos vão estar sempre dentro do prazo, dentro do custo, e a minha equipe vai ser altamente produtiva. Não existe isso. Existem três coisas fundamentais aqui que você precisa entender: pessoas, processos e ferramentas. Isso aqui é um tripé. A base, né, forte aqui é pessoas. Por quê? Se você não treina pessoas, se a pessoa não entende o que ela está ali fazendo no projeto, qual que é o papel dela, como que ela deve entregar, com qual qualidade que ela precisa fazer, não adianta você ter uma mega ferramenta. A mesma coisa, não adianta você ter uma mega ferramenta se você não tem um método. O método dá forma à sua gestão e padroniza para que todos saibam exatamente o que precisa fazer, quando fazer e o que fazer. Então, esses três itens aqui, para mim, eles formam um tripé, né? E claro, se você tem boas pessoas, tem método, e você não tem uma ferramenta, certamente também a sua produtividade, o time vai ficar um pouco mais complicado de você conseguir aí ganhar tração. Pode conseguir, mas a ferramenta ajuda bastante, né? Mas não tem ferramenta milagrosa. Qual que é o jeito certo, né? Algumas questões certas aqui que no dia a dia a gente vai entendendo e vai aprimorando, que é diagnosticar a raiz dos problemas. Então, normalmente também eu vejo muitos líderes focando muito no problema, querendo identificar quem gerou o problema, né? E tratando muito ali o que aconteceu, por que gerou esse problema, quem foi, não pode acontecer. Então fica se culpando ou querendo culpar alguém, querendo achar, né? A gente chama de caça às bruxas, né? Nesse momento, é claro que é importante você entender quem gerou o problema para você poder conversar, acertar o parafuso ali, alinhar para que isso não aconteça de novo. Mas o principal é você achar a causa raiz, né? Então, o que foi a causa raiz? Foi uma falha de alinhamento? Faltou clareza? Faltou um pouco de comunicação? Né? Eu não fui um líder onde as pessoas pudessem se espelhar, falhei em alguma coisa. Então você precisa entender qual é a verdadeira raiz do problema. Porque senão você resolve ali o problema, apaga aquele incêndio ali, mas a raiz está ali.
gerando novos problemas, muitas vezes até parecidos ou, né, os mesmos. Então a gente passa ali, fica naquela roda ali, né? A gente chama de roda do rato, né? Fica lá sempre fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos problemas, mas não consegue sair disso, né? O que mais aqui? Promover pequenos ajustes semanais na rotina do time. Então você precisa, como líder, ali, entender, né, o que o time está precisando, de acordo com o contexto ali daquele projeto, daquele time. Cada time tem a sua sinergia, cada pessoa é uma pessoa, e você precisa adaptar ali, fazer pequenos ajustes no seu time para que a engrenagem continue girando, né? E o ideal é que isso seja feito, essa avaliação seja feita semanal, para que as correções de rotas também sejam rápidas, né? E sejam mais efetivas, né? Bom, conectar sua rotina pessoal aos rituais do projeto. Você primeiro, depois a equipe. Por quê? Você precisa estar bem consigo mesmo. Então, você precisa. Não adianta você, por exemplo, ir gerenciar um projeto pensando em outros problemas, pensando, não fui malhar hoje, não fiz minha atividade, não liguei para minha família, deixei minha esposa de lado. Não adianta isso, porque isso vira um bolo na nossa cabeça, né? Eu já passei por isso, eu sei exatamente o que você pode estar sentindo aí, né? E aí você começa a fazer uma execução de projeto ruim, porque você não está com a cabeça boa. Então a gente precisa estar com a cabeça boa para depois você conseguir trabalhar o time, conseguir direcionar bem o time, né? Lembra quando você vai pegar um avião? E aí o pessoal lá a equipe de bordo, né? Os comissários, enfim, eles vão fazer aquela apresentação caso o avião despressurize, né? As máscaras vão cair e você tem que fazer o quê? Primeiro coloque a máscara em você. Depois você olha para o lado e coloque em crianças, idosos, veja se alguém está precisando de ajuda. Animais, né? Hoje também tem a rotina aí com pets. Então, funciona da mesma forma. Primeiro você, depois você vai estar apto a ajudar algum membro da equipe. E sempre utilize aí esse círculo virtuoso, né, que eu gosto de chamar aqui, que é diagnosticar, priorizar, alinhar, execução delegada e dar um feedback estruturado. Não adianta você chegar também no feedback e simplesmente fazer aquele feedback ruim, né, que é só crítica, né? A pessoa que está ali do outro lado precisa ser treinada. Às vezes, ela não tem a mesma experiência e bagagem que você, mas tem um forte potencial. Se você sempre é muito crítico, se você sempre chega lá enfim, só dá um feedback negativo e sai na frente de todo mundo, então você tem que ter uma técnica estruturada de feedbacks, né? Por exemplo, a técnica sanduíche, né? Então, técnica sanduíche, não sei se você conhece, mas o sanduíche, né? O pão, a carne, o pão. Então, primeiro você começa pelo pão, pela camada superior do pão, que é o quê? Pão, né? Você começa ali falando uma coisa positiva, algo que ele está indo bem, para dar uma relaxada, para dar uma confiança na pessoa. Depois você faz o feedback que a pessoa precisa ouvir, né? Olha, você falhou dessa forma, por causa disso, disso, disso. É por isso que é importante ter a causa raiz, para que você tenha, inclusive, insumo para um feedback. Você faz o feedback que você precisa e no final você reforça aquele ponto positivo que você falou lá em cima. E o ideal é que, se for um feedback negativo, é que você faça longe de todos, né? De certa forma ali um para um, né? Se for importante para você, se for necessário, leve uma pessoa com você, mas de preferência que não seja um membro do time, seja um gestor, enfim, alguma pessoa que esteja fora do time ali, um líder, enfim, coordenador do time talvez,
aí pode ser, né, que trabalhe ali com gestão, mas que esteja ali com você para de repente servir como testemunho, enfim, em alguns casos eu gosto de fazer dessa forma. Então é sempre importante você ter isso em mente. Feedback negativo, afastado de todos, para que a pessoa se sinta mais à vontade, inclusive para conversar, para falar alguma coisa que ela precisa, e para que ela não fique com vergonha, não sinta que está sendo criticado ali, às vezes fica retraída e tal. Então o ideal é que esse feedback negativo seja feito afastado. E aí, lembrar das camadas do sanduíche. Ponto positivo, uma força, depois o feedback negativo, que a pessoa precisa ouvir, mas sem crítica, sem uma crítica muito pesada, mas algo que ela precisa melhorar, né? E por que ela precisa melhorar, causa raiz tem que ser conhecida, e por último, reforçar aquele ponto positivo que você fez, que você entregou lá em cima. Então, com isso aí, o seu feedback vai ser muito mais estruturado e você vai ter, com certeza, maiores resultados. Se o feedback for positivo, aí sim você pode fazer esse elogio aí para que todos ouçam. Com isso, vai enaltecer a pessoa e a pessoa vai ficar mais motivada, o seu time mais motivado e as outras pessoas que estão ali também olhando aquele feedback talvez se sintam motivados também para fazer a mesma coisa e também para receber aquele elogio. Bom, e agora eu quero te propor para que você comece a fazer pequenos passos, né? Faça ali alguns passos ali importantes dentro do seu dia a dia. Reserve 15 minutos para mapear onde seus projetos desandaram nos últimos 6 meses. Aí você vai começar a fazer o quê? A parte do diagnóstico. Vamos voltar aqui, ó. Diagnóstico. Tá? E você vai entender também o quê? A causa raiz. Você vai começar a diagnosticar a causa raiz dos problemas. Então, em que momento ele que desandou, né? Foi porque eu não fiz um bom planejamento, não comecei não fiz uma iniciação do projeto adequada, não conheci a justificativa adequada do projeto, o objetivo talvez estava muito genérico, não mapeei muito bem as partes interessadas, não sabia, né? E de repente alguma parte interessada iria entrar no final do projeto, ou seja, não mapeei muito bem, né? Aquela parte interessada. E aí, enfim, você vai começando a identificar os padrões falhos que se repetem aí no dia a dia do seu projeto. Escolha uma reunião semanal para transformar em ponto fixo de alinhamento prático. Então, por exemplo, aí coloquei toda segunda-feira, 10 minutinhos, falar sobre riscos e aprendizados na semana anterior. Por que segunda-feira é legal? Porque você planeja ali o que vai acontecer durante a semana. E, ao mesmo tempo, você pega o que aconteceu na semana passada. Então, teve algum risco novo? Né? Risco tem que ser apontado imediatamente, né? E qualquer pessoa envolvida com o projeto tem que apontar os riscos. Mas talvez algumas pessoas ali, no dia a dia, ali, né, pegando fogo ali o projeto, não param para pensar muito. Então, identificam o risco e passam batido. Né? Não levam para cima, né? Não comunicam ao líder, ao gestor do projeto. Então, essa reunião é bacana para fechar todos esses pontos aí, entender de repente o que saiu errado na semana passada, que precisa ser melhorado, e o que foi bom e precisa ser ampliado. Então, né, é uma oportunidade ali para de repente melhorar um desempenho, enfim. Né? E pratique um diálogo aberto. Né? Pratique o diálogo, o feedback que eu citei no slide anterior, né? Os feedbacks são importantes para o time crescer, né? Eu acho muito ruim você ter um time, você saber que um membro não está indo bem e você só pensar em trocá-lo. Você como líder, como gerente de projetos, você também, né, é um mentor. Você também é uma espécie de um coaching. Você tem uma certa obrigação de desenvolver o seu time. Faz parte do papel do gerente de projetos desenvolver o time. Então não adianta você simplesmente querer trabalhar sempre com o melhor. Não, esse cara aqui é muito ruim, essa menina aqui não está rendendo, troca.
né? Então é muito fácil, né? Assim, mas ok, mas você não está fazendo muito bem o seu papel como líder. Então, seja um desenvolvedor de pessoas. Pense que você precisa desenvolver aquele time. Por quê? Porque certamente aquela pessoa precisa do seu apoio. Ela precisa ouvir algumas questões e ser direcionada para que ela melhore, né? Eu trabalhei com pessoas, eu gosto muito de desenvolver pessoas. E eu já trabalhei com pessoas que chegaram totalmente cruas, né? E eu consegui trabalhar. Então você precisa identificar qual é a necessidade daquela pessoa, onde ela precisa melhorar, para que você direcione, de repente, cursos ou até mesmo conversas para que aquela pessoa seja direcionada da melhor forma possível. Pessoal, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Espero que esse conteúdo traga algum benefício real aí no seu dia a dia e comente aí, faça um comentário para saber se eu estou indo no caminho certo, se realmente eu estou conseguindo te ajudar e se tiver algum tema que você precisa ouvir, que você quer saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais, coloque nos comentários também. É isso, um forte abraço e ação.